Você que não acredita que Deus existe, você quer conhecê-lo? Você quer saber mais? Ou você está fechado para esse conhecimento? Ou você está fechado para essa possibilidade? Recentemente eu tenho visto um movimento muito grande de pessoas que deixaram de acreditar em Deus, né? Novos ateus. Até mesmo pessoas que cresceram na igreja, que tiveram ali uma vida cristã, né? Já foram evangélicos e tudo mais. E agora alegam não acreditar mais em Deus, né? E eu já pensei bastante nessa situação, né? Porque eu já tive crises de fé. E já tive momentos que eu cheguei a pensar se Deus existe ou se Deus não existe, né? E uma vez, ao conversar com um amigo meu, o Marcos Botelho, eu estava conversando com ele sobre um livro, né? Aquele livro Sapiens, que muita gente tinha dito para mim que leu ele e assim tava com as ideias meio confusas sobre Deus e tudo mais, né? E aí o Marcos Botelho falou uma frase que ela entrou na minha cabeça assim de uma maneira muito forte. Ele disse assim: olha, um Deus que ele pode ser derrubado por um livro é um Deus que não vale a pena acreditar nele. E aí, cara, eu fiquei pensando nessa frase. E aí eu comecei a chegar na seguinte conclusão: que quando eu não acredito mais em Deus, o meu Deus se tornou o meu pensamento. O meu Deus se tornou o meu cérebro, a minha racionalidade. Porque imagine só que eu sou um ser humano no meio de 8 bilhões. E a gente está numa galáxia, no meio de várias galáxias, em um ano da história, no meio de milhares de anos da história. E eu sozinho cheguei à conclusão de que Deus não existe. De que algo assim que é, cara, intangível, assim, que é de uma coisa muito macro, muito misteriosa, muito... Então o meu Deus se tornou a minha racionalidade. O meu pensamento. Porque eu preciso acreditar que aquilo que eu tô pensando é o correto. E aí, isso já me faz pensar que não faz tanto sentido você chegar à conclusão de que Deus não existe. Porque como que perante milhares de anos e você sendo uma pessoa no meio de bilhões de pessoas, você confia tanto assim no seu pensamento? Você questiona Deus, mas você não questiona o seu pensamento? Você não questiona a sua racionalidade? E aí, cara, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar que, cara, a probabilidade de Deus existir, ela é maior do que a probabilidade de alguém chegar a essa conclusão de que ele não existe. Porque teria que ter alguém que tem uma cabeça capaz de alcançar tal realidade. E não existe uma cabeça que seja capaz de alcançar tal realidade. Eu sou cristão, mas quando eu penso de uma maneira lógica, achar que tudo veio do nada, para mim é demais. Para mim precisa ter mais fé do que acreditar em Deus, acreditar que tudo veio do nada e que vai para o nada. E aí quando você vai conversar com um cientista, alguém assim, né, como eu já fiz aqui, eu
tem até debate no meu podcast, entrando na mente podcast, falando sobre se Deus existe ou não. O cara vai falar assim, não é que não tinha nada, tinha moléculas quânticas, tinha movimentações quânticas. E aí você fala, pô, mas tipo, o que tinha antes das movimentações quânticas? Não, ó, as movimentações quânticas sempre existiram. Fala, pô, mas tipo, aí é complicado, né? Seguindo o raciocínio da causa e o efeito, né? Tipo, tudo veio de algo. E aí você vai vindo para trás e você tem que começar a acreditar que num determinado momento não existia nada e do nada surgiu algo. Para mim, faz mais sentido que alguém criou, alguém tenha criado. É claro que é um exemplo que eu diria assim, meio bobinho, né? Mas tem umas coisas que a galera fala que fazem um certo sentido, né? O pessoal fala assim que, vamos supor, se você vê um bolo em cima da mesa, você imagina que alguém fez aquele bolo e não que aquele bolo surgiu sozinho e se criou ali. Seria mais ou menos esse raciocínio voltando tudo para trás, né? Você acreditar que por mais que você acredite no processo evolutivo, que as coisas foram evoluindo, quem é que deu start ao processo evolutivo, sabe? Quem é que falou, pô, agora daqui para frente as coisas vão começar a evoluir? É muito louco isso, cara. Então, a minha sugestão é que você não questione somente Deus, mas que você questione também a sua racionalidade, também o seu pensamento. Porque senão, o seu ídolo se tornou o seu pensamento, a sua cabeça. Principalmente se você não for aberto para conhecer novas ideias e aprender novas coisas. O seu Deus virou o seu pensamento, a sua forma de pensar. E aí, então, na verdade, não é que você não acredita em Deus. Você acredita demais no que você pensa. Você acredita demais nas suas próprias conclusões, que podem estar erradas também. A experiência da fé, ela é muito particular e individual. Apesar de existirem religiões, não existe uma explicação de como é que alguém começa a acreditar em Deus ou não. Nós acreditamos que a fé é algo que surge na pessoa de maneira inexplicável. Tem gente que só diz eu acredito. E é difícil acreditar numa coisa que você não vê. Porque Deus, ele não é um objeto de ciência. Um objeto, ele não é uma matéria. Logo, toda a lógica científica baseada em experiência empírica, ela é com matérias, com produtos que podem ser testados, com produtos que podem ser colocados no laboratório ali e testados. Deus não segue essa lógica. E aí o pessoal fala que a ciência, ela não consegue provar Deus, assim, no sentido de... eu não acredito em Deus porque a ciência não chegou à conclusão que Deus existe. Tem gente que fala isso. Só qual que é o problema? Não dá para submeter Deus ao processo científico. Esse que é o problema. Porque o processo científico, ele só trabalha com o que é material, ele não trabalha com o que é imaterial. Então, tipo, através
desse sistema de verificação, realmente você não vai chegar à conclusão que Deus existe, porque não tem como submeter Deus a esse processo. Aí, para alguns, algumas coisas já bastam. Relatos de outros, relatos de quase 3 bilhões de pessoas que, por exemplo, fazem parte da religião cristã no mundo, pessoas que fazem parte de diversas outras, experiências de amigos. Tem gente que os relatos são evidência, porque você entende que quando dizem que não há evidência científica de que Deus existe, eu poderia dizer que não há evidência dentro de um processo específico. Agora, se eu quiser considerar aquilo que as pessoas falam como evidência, existem evidências. Experiências das pessoas, a história, milhares de pessoas que seguem diversas religiões. Então, assim, é muito da forma que eu quero olhar a coisa. Os índios observam o sol e entendem que tem alguma coisa ali, ou a chuva, ou as árvores. Então isso é muito pessoal. E isso tem muito a ver se você está aberto ou não. Até que para alguns acontece uma experiência realmente mística, que o cara sente algo de verdade, ou ele sonha, ou ele vê um milagre, ou ele tem um contato lendo as escrituras. Mas a pergunta é, você que não acredita que Deus existe, você quer conhecê-lo? Você quer saber mais? Ou você está fechado para esse conhecimento? Ou você está fechado para essa possibilidade? Eu queria que você refletisse sobre isso e deixasse seu comentário aí também. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.